Olá, seja muito bem-vindo ao Academia, o programa onde a sua pesquisa é o destaque. O tema de hoje é sobre a violência contra a mulher e a disputa da guarda dos filhos. E quem apresenta a dissertação aqui pra gente é o mestre em Direito, André Luiz Pereira. Se você ficar com nossos filhos, eu te mato. Violência doméstica e familiar contra a mulher e as disputas de guarda de filhos em trâmite nas varas de família de Ceilândia, no DF. Dissertação de mestrado apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Direito no programa de pós-graduação em Direito, Estado e Constituição da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, sob a orientação da professora doutora Ela Ieco Volkmer de Castilho. Para debater esse tema, estão aqui a mestre em Direito e especialista em Direito de Família, Gleice Borges, e a doutora em Psicologia Clínica, Gláucia Diniz. Obrigado pela presença. Obrigado também, doutor André. Bom, vamos entender melhor esse tema. Confira um rápido resumo aí da dissertação. O autor teve como ponto de partida os atendimentos a mulheres em situação de violência doméstica e familiar na cidade de Ceilândia, a 30 quilômetros de Brasília. A pesquisa analisou se a forma pela qual a questão da violência doméstica é abordada nas disputas de guarda de filhos, discutidas nas varas de família, reconhece o direito fundamental das mulheres a uma vida sem violência. Qual metodologia você usou, André, para desenvolver seu trabalho? Paulo, eu inicialmente agradeço o convite da TV Justiça, agradeço a presença das professoras de estarem aqui. Em relação à minha pesquisa, eu utilizei 3 procedimentos metodológicos. O primeiro, eu fiz uma revisão bibliográfica acerca de posicionamentos tanto de autores do direito de família e do direito internacional de direitos humanos sobre a temática de disputa de guarda de filhos e filhas e a violência doméstica. E eu fui atrás também de outros posicionamentos em outras áreas do conhecimento, sobre a perspectiva de gênero. Então, eu fui atrás muito da área da psicologia clínica e da sociologia. Feito esse primeiro procedimento, o que eu pesquisei, eu fui atrás de saber como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decide as questões relacionadas à guarda e também envolvendo violência doméstica contra a mulher. E, por último, eu fui a campo, eu fui pesquisar quais são as percepções, tanto das mulheres que estão em situação de violência doméstica e familiar, ou seja, na percepção de quem vive o problema, e também a percepção daqueles a quem são dirigidas essas demandas. Então, eu entrevistei promotores, juízes e juízas que atuam no sistema de justiça do Distrito Federal. Bom, alguns livros, vários livros, foram fundamentais na sua pesquisa. A gente vai conferir alguns aqui agora. Lei Maria da Penha, comentada numa perspectiva jurídico-feminista, de Carmen Rende Campos, editora Lumen Juris. El Derecho en el Género y el Género en el Derecho, de Aiden Bergin, editora Biblos. Casal e Família, Transmissão, Conflito e Violência, de Terezinha Ferez Carneiro, editora Casa do Psicólogo. E de que forma, André, esses livros te ajudaram? Esses 3 livros eu indiquei porque eu parti de um pressuposto de que esse problema ele é interdisciplinar, então ele envolve várias áreas do conhecimento, para além do direito de família. Então, o primeiro livro é uma coletânea de artigos escritos por pessoas que trabalharam diretamente na própria elaboração da Lei Maria da Penha. O livro da professora Ferez Carneiro é uma coletânea de artigos, sendo que alguns deles tratam da temática da violência sobre a perspectiva da psicologia. E o terceiro livro, ele representa uma necessidade de buscar outros autores internacionais que problematizam a questão do direito e onde está a mulher dentro do direito. Bom, a gente abre espaço agora para você apresentar seu trabalho, por favor. Muito obrigado. O meu trabalho, ele partiu de uma observação participante que eu realizei em atendimentos a mulheres em situação de violência doméstica e familiar em Ceilândia. Nesses atendimentos, eu pude observar que o principal ponto de tensão relatado por elas nos seus relatos dizem respeito à questão da relação entre a disputa de guarda de filhos
E a violência doméstica, como que nessas disputas o cuidado com os filhos e filhas não é exatamente o ponto principal. Nessas disputas, elas traduzem mais uma dinâmica de violência doméstica, ou seja, ficar com os filhos é um motivo para novos episódios de violência doméstica. Então, eu primeiro pesquisei autores do direito de família e do direito internacional dos direitos humanos, e eu reparei que, na verdade, o que acontece é que os autores do direito de família, eles tratam muito da guarda, né, da questão da guarda, e a questão dos direitos humanos, eles tratam da violência doméstica como uma forma de violação de direitos humanos. A intersecção entre esses dois temas, como faces da mesma moeda, não é tão claro nesses posicionamentos. Por isso, eu fui atrás de posicionamentos da área de gênero, principalmente na área da psicologia clínica e terapia familiar, e da sociologia também. Foi importante por quê? Porque nesses posicionamentos eu pude ter uma compreensão da violência doméstica ampliada para além da questão daqueles atores que estão envolvidos, ou seja, a mulher e o homem. Como que a violência doméstica afeta os outros integrantes da própria estrutura familiar. E daí juntando essas duas linhas do conhecimento, eu pude construir uma linha de raciocínio que trata assim, da disputa de guarda de filhos, não só como uma questão relacionada aos filhos, e mais do que isso, envolvendo violência doméstica contra a mulher, a necessidade de proteção da mulher que está envolvida nesse contexto. Partindo dessa construção, eu busquei saber como que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios analisa essas questões, tanto no âmbito criminal quanto no âmbito civil. E eu reparei que nos acórdãos há uma tendência muito grande de tratar o direito de família como dissociado da violência doméstica. Então, a violência doméstica como um aspecto mais criminal, né, relacionada ao Código Penal, e o direito de família como uma questão mais separada desse problema. Então, e a partir disso, eu fui pesquisar assim, por que isso acontece, né? E daí eu entrevistei mulheres que estiveram envolvidas em situação de violência doméstica e familiar e que também estiveram envolvidas em disputa de guarda de filhos. E daí, na percepção delas, elas trouxeram vários elementos que primeiro que mostraram que essas questões cíveis são as que mais interessam para ela, que é diferente da percepção de que a violência doméstica ela é só um crime. Na verdade, a violência doméstica ela tem implicações cíveis, como, por exemplo, na guarda de filhos, na pensão, em relação ao divórcio, que são talvez as que mais têm relevância para elas na decisão de romper o ciclo de violência, né? E daí, o próprio título da dissertação, né, que se você ficar com os nossos filhos eu te mato, ele foi uma fala de uma entrevistada, que ela justamente retratou como que a disputa da guarda de filhos, muito mais do que o cuidado, muitas vezes essa disputa é uma forma de atingir a mulher, de perpetuar o ciclo de violência para além do divórcio e da dissolução da união estável, né? E, por fim, eu fui pesquisar a opinião de atores do sistema de justiça, que são juízes e juízas e promotores e promotoras que atuam na vara de família, para poder analisar a percepção deles acerca da questão da violência doméstica envolvendo a disputa de guarda de filhos. E o que eu reparei é que, muitas das vezes, se confirma essa tendência de tratar essas duas faces da mesma moeda de forma distinta, como a violência doméstica, um aspecto mais criminal, e a disputa de guarda de filhos como um espaço que está meio alheio à questão da própria violência. E daí a minha conclusão é que muitas da violência doméstica que é levada ao sistema de justiça, ela é discutida nas varas de família. E daí a necessidade de se levar em consideração esse problema nessas instâncias também, não só no juizado de violência doméstica, mas também nessas disputas que estão na vara de família, porque a violência doméstica ela está ali presente e ela influencia na decisão do julgador. E no caso da guarda em específico, é a necessidade de, além do melhor interesse da criança, você levar em consideração a proteção da mulher,
né, que também é um sujeito que está envolvido, que está imbricado e que precisa da proteção estatal como requisito de efetividade. Não só da própria Lei Maria da Penha, mas também do próprio Direito Internacional dos Direitos Humanos, que tem alguns tratados internacionais que trazem a necessidade do Estado proteger a mulher em situação de violência doméstica. E daí, no caso, como a disputa de guarda ela é uma disputa que vai além do divórcio. Por quê? Porque o cuidado com os filhos ele vai para além do divórcio. Essas disputas elas trazem a necessidade também de você sempre levar em consideração o problema da violência doméstica para uma proteção mais efetiva da mulher envolvida nesses contextos. Ok, ótimo. André, bom, a gente faz agora uma rápida pausa e no próximo bloco tem debate aqui no Academia. Estamos de volta. O Academia fala hoje sobre violência doméstica e disputa de guarda dos filhos. A dissertação é do mestre em Direito André Luiz Pereira. Para o debate que começa agora, estão aqui a mestre em Direito e especialista em Direito de Família, Gleice Borges, e a doutora em Psicologia Clínica, Gláucia Diniz. A senhora começa, doutora Gláucia? Obrigada pelo convite e eu quero parabenizar o André por ter conseguido fazer essa articulação tão importante entre questões de gênero, de ser homem, ser mulher, ser casado. Essa é uma questão que me é cara, né? Porque eu sou especialista em terapia conjugal e familiar. E a questão de gênero, né? Que tem a ver com como as pessoas exercem os papéis de pai e mãe no cotidiano da vida e toda essa questão da violência e do direito, que também são questões, né, muito importantes. Nesse sentido, André, eu queria trazer uma pergunta relacionada a isso, a gênero, violência e o exercício da maternidade e da paternidade. Durante anos na cultura, a gente pode dizer universal, a mulher era vista como uma pessoa que tinha a responsabilidade de cuidar dos filhos. Então, falou em filho, mulher, né? O homem era o provedor. E hoje em dia, né, o mundo mudou, a gente ampliou esses papéis e muitas coisas mudaram nesse sentido. Uhum. Mas, e aí, a atribuição de cuidado, muitas vezes, ainda fica com a mulher, né? Embora a gente saiba de toda essa mudança. Eu fiquei intrigada no seu trabalho com o fato de os homens quererem a guarda dos filhos como uma forma de atingir a mulher. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque não é para cuidar do filho necessariamente, ou pode até ser também, mas existe um intento. Nas entrevistas, as mulheres deixam claro, né, de que é para atingi-la, é para exercer mais uma forma de poder e de controle. Eu queria que você falasse sobre isso. Realmente, o que a senhora abordou é uma questão muito relevante e que torna essa questão da disputa de guarda de filhos envolvendo violência doméstica contra a mulher mais complexa, justamente porque são muitos os fatores envolvidos. De um lado, existe realmente a necessidade do cuidado com os filhos e a necessidade também de não se privar o filho do contato com o pai e com a mãe, né? Que essa é uma questão que é muito cara e que é muito importante de ser considerada. Por outro lado, também, existe uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade e numa situação de violência doméstica que precisa ser protegida. Talvez sopesar esses dois fatores como lados da mesma moeda, essa é a grande complexidade dessas disputas, né? E a questão da maternidade e da paternidade, muito mais do que uma questão biológica, eu acredito que ela é uma questão social e ela é permeada por representações sociais. Então, a questão, o mito da mulher-mãe, que é o mito da mulher que tem que cuidar incondicionalmente dos filhos e, às vezes, abrir mão do seu trabalho, da sua vida pessoal para cuidar dos filhos. E, de outro lado, o mito do pai provedor, né, que é a questão de quem é o chefe de família, aquele que ele provém as necessidades financeiras como se isso eximisse de qualquer outra obrigação. Quando acontece o divórcio, esses papéis eles se misturam um pouco. Por quê? Porque
a mulher, para além do cuidado dos filhos, ela vai ter que ter uma preocupação da sua própria sobrevivência. E o pai, ele não vai poder exercer somente a questão, o papel social do provedor, do chefe de família, porque agora ele tem que exercer a questão do cuidado, né? Quando as crianças vão para o convívio do pai em uma eventual visita, considerando que talvez ele não seja o detentor da guarda, ele vai ter que exercer esse papel de cuidado. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que a gente tem que considerar. O segundo ponto é que a questão da guarda, quando ela envolve violência doméstica, muitas vezes ela é vista como sendo um troféu para aquele que a detém. Ou seja, se eu tenho a guarda é porque eu ganhei de você, né? Naquela disputa de poder da violência doméstica, esse é mais um ponto que vai ter a divergência, que vai ter a questão do troféu. E daí, só que existe um outro lado, que é a questão do cuidado, do cuidado e do trabalho reprodutivo. Cuidar de uma criança não é fácil. Né? Você prover as necessidades de uma criança não é somente você prover as necessidades materiais, tem toda a questão do cuidado, que é do afeto, acompanhar na escola, todas essas questões, e que essas questões muitas vezes passam ao largo do direito, porque elas não são muitas vezes visíveis. Quando você considera, então, nesse contexto, o exercício da maternidade e da paternidade, considerando a violência doméstica, ela passa, se ela não é bem analisada, ela passa primeiro por um risco de minimização da violência, como sendo meros desentendimentos, né? Muitas vezes, a violência doméstica é uma questão de mero desentendimento, só que, na verdade, a Lei Maria da Penha e os tratados internacionais, eles vêm para mostrar justamente o contrário, de que a violência doméstica é uma forma de violação de direitos humanos. E tem uma coisa interessante no seu trabalho, quando você fala, né, que muitas vezes a gente pensa em violência doméstica como o ato de agressão em si. E você traz a questão, principalmente porque a gente tem que falar de violência em todas as classes sociais. E você traz uma questão que eu achei muito importante, da violência patrimonial. Como alguns homens, muitas vezes, usam a violência patrimonial, o poder aquisitivo, uma série de coisas contra a mulher nessa questão da guarda. Né? Isso. Eu acredito que essa violência patrimonial, ela é um resquício da própria ideia e do próprio estereótipo do chefe de família. Porque quando acontece a dissolução da sociedade conjugal, essa estabilidade dos papéis sociais que está ali dentro, ela é quebrada, porque agora, né, assim, o homem ele passa a se ver como o provedor de si mesmo, apenas. Ele não tem a responsabilidade de você chefiar uma família, né? E daí talvez a violência patrimonial ela se encaixe nesse contexto, que possa ser uma tendência de você perpetuar os episódios de violência doméstica para além do divórcio ou da dissolução da união estável, em que o homem, por meio desses episódios, ele quer reafirmar a sua autoridade como provedor. Então, um jeito de você manter essa posição nesses novos contextos após o divórcio é você exercer uma forma de controle patrimonial sobre a mulher, que é no sentido assim, tudo bem, você tem a guarda, mas a pensão sou eu que dou. Então, você vai sempre precisar de mim, porque a pensão eu que vou prover, né? A questão das necessidades materiais. Então, assim, você tem a guarda, tudo bem, mas a pensão, você vai sempre depender de mim, e daí essa pode ser uma forma mais de controle. E volta à questão anterior que a senhora tinha colocado, porque o que mostra que, muitas das vezes, realmente, a disputa de guarda, ela está ali para mostrar que é o interesse no cuidado dos filhos e filhas. Mas tem muitos outros casos que a gente não pode negligenciar, é que, acoplado a esse interesse no cuidado dos filhos, existe uma dinâmica de violência doméstica que está ali presente e que, muitas das vezes, ela não acabou com o divórcio. Ela vai se perpetuar nessa relação sobre o pretexto da guarda dos filhos.
Então, é uma forma muito mais estável e permanente de manter esse ciclo da violência doméstica, para além do divórcio. Gleice, também tem pergunta. Tenho. Paulo, obrigada pelo convite. André, parabéns pelo seu trabalho, tá? O seu trabalho foi muito bem desenvolvido, embasado. Eu tive a grata satisfação de ter esse convite e de poder ter a oportunidade de ler o seu trabalho e passar também para o mundo acadêmico. Claro. Então, André, o que eu tenho observado é que quando nós observamos a questão das estatísticas sobre a guarda de filhos, observamos que a maior parte das guardas de filhos é a guarda unilateral, onde, por sua maioria, é exercida pelas mães. Até mesmo porque passamos por diversas décadas onde havia um grande estímulo à guarda unilateral. Não se falava em guarda compartilhada, não se falava em participação dos pais na vida dos filhos. Sim. Só que esse contexto, ele mudou. Hoje nós vemos que existem muitos pais que têm um interesse em participar da vida dos filhos e têm o interesse de exercer a guarda, de estar presente no convívio, no dia a dia das crianças, dos adolescentes. Nesse contexto, eu gostaria que você me falasse sobre a sua opinião, como que seria a guarda desses filhos em um casal em que houve um histórico de violência contra a mulher, mas que não houve um histórico de violência contra os filhos. Entendi. Então, como que seria o ideal para a guarda, tendo em vista que em 2008 surgiu a guarda compartilhada no nosso ordenamento jurídico, mas no final do ano passado nós tivemos uma mudança na guarda compartilhada, através da nova lei de guarda compartilhada. Isso. E houve através do legislador, a norma diz que há a obrigatoriedade da guarda compartilhada quando tanto o pai quanto a mãe têm condições de exercer essa guarda e assim o desejam. Então, eu gostaria que você falasse a sua opinião, como que seria essa guarda no contexto da violência doméstica? Sim, pelos casos que eu observei nos atendimentos, a primeira coisa que ficou muito claro nesses atendimentos é a questão de que a violência doméstica e a disputa de guarda de filhos, elas são as faces de uma mesma moeda. Então, eu acho que é complicado dissociar a violência doméstica da guarda de filhos como se fossem dois fenômenos distintos. E daí eu fui pesquisar muito na área da terapia de casais, da sociologia, e essas pesquisas elas me mostraram muito que a violência doméstica ela não é restrita ao pai e à mãe. Porque é como se... e daí ela causa efeitos também nos e nas integrantes da própria família, né, que são os filhos e filhas, e mais ainda, talvez, numa posição maior ainda, que daí atinge os ascendentes, tios, avós, primos, etc. Então, nos casos de violência doméstica envolvendo disputas de guarda, o que eu pude reparar é que, de uma forma direta ou indireta, muitas vezes não tão explícita, esses episódios de violência doméstica atingem também os filhos. E daí a psicologia tem alguns estudos do ramo da psicologia que mostram que os efeitos da violência doméstica, eles podem trazer ansiedade, estresse pós-traumático, e mais do que isso, eu acho que há um efeito bastante nocivo, que é a naturalização da ideia de que o relacionamento conjugal ele é, por natureza, violento. Então, pensando em formas de se prevenir violência doméstica daqui para frente, eu acho que essa naturalização ela é nociva, porque ela sempre vai trazer a ideia de que o relacionamento normal é um relacionamento violento. É claro que todo relacionamento tem os seus desentendimentos, que são normais e corriqueiros, mas a violência doméstica, ela não se confunde com essas formas de desentendimento. Por quê? Porque ela é uma forma de violação de direitos humanos. E daí isso é uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração para a gente não minimizar essa questão. E as mulheres também falam, né, no trabalho, as que deram as entrevistas, que elas achavam que os juízes e os promotores tratavam o caso como se fosse um caso geral, que eles não prestavam atenção na situação específica delas.
Como é que você vê uma saída para isso? A gente tem mais um minutinho, André. Tá, essa é a importância de você trazer a violência doméstica para as varas de família. Porque talvez nessas disputas, o importante é saber, caso a caso, sim, houve desentendimentos. Mas quais foram esses desentendimentos? O que provocaram? Quais foram as consequências no caso concreto? Não só para as crianças, para os filhos e filhas, mas também para os outros envolvidos, em especial a mulher. Então, envolvendo a questão da violência doméstica em disputa de guarda de filhos, é importante trazer esse histórico para as varas de família da violência doméstica, que muitas vezes fica invisibilizado ou mesmo reduzido a meros desentendimentos, o que prejudica bastante não só a proteção da mulher, né, mas também o próprio melhor interesse da criança, que vai estar cotidianamente exposto a esses episódios de violência e que isso, de alguma forma ou de outra, vai prejudicar a própria formação dessa pessoa enquanto um ser que está em próprio desenvolvimento. André, é isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado também, Gleice. Gláucia. Bom, e que tal ter a sua tese ou dissertação apresentada aqui no programa? Mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o Academia desta semana, basta acessar o endereço que você vê aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Tchau.